Cristão é andar na palavra do Senhor. Ter caráter de cristão é andar segundo a palavra do Senhor. Não é ser uma pessoa boazinha, aleluia. Não é ser uma pessoa, a palavra de Deus manda a gente fazer o bem, o que é bom sim, mas não é ser somente bonzinho, é andar na palavra. Aleluia. Jesus é justiça. E ele está falando justamente na palavra dele. Eu te fiz promessas boas, eu tenho planos bons para vocês. Aleluia. Desviando, e vocês estão adorando deuses estranhos, e vocês estão se corrompendo. Não adianta, aleluia, ter abençoado vocês se vocês estão atraindo maldição, se vocês estão adorando o inimigo das vossas almas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está alertando o povo de Israel aqui, dizendo que eles estão se perdendo, aleluia. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida, irmão. Somos homens e mulheres de Deus, sim, mas devemos guardar a palavra de Deus para andarmos no caminho do Senhor, porque a palavra de Deus diz, aleluia, glória a Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra, Senhor. Sem a palavra de Deus andamos perdidos, irmão. Andamos pelo que nós sentimos, pelas nossas emoções, pelo nosso coração, e ele é enganoso. Abandona o sentimento e vai para a palavra do Senhor, irmão. Eu sei que a palavra do Senhor muitas vezes ela vai conflitar com o nosso coração, e é para conflitar mesmo. Porque se não conflitar, irmão, não está corrigindo a gente, não está botando a gente na vereda certa. Se está tudo certo, se não está vindo, aleluia, contra a gente, aleluia, a palavra do Senhor não está nos confrontando, é porque algo está errado. Tem que confrontar, tem que bater de frente, tem que mudar o nosso eu, tem que mudar o nosso ego, tem que mudar o nosso pensamento, tem que mudar o nosso comportamento, tem que mudar o nosso caráter, porque a palavra do Senhor, ela veio para quê? Para nos transformar, para fazer construção em nós a boa obra que o Senhor começou. Aleluia, então devemos orar para ter comunhão com o Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor. Devemos, aleluia, jejuar, para ter comunhão espiritual, para ter proteção e para ajudar os outros. Não adianta, irmãos, as cascas de demônio que só sai com jejum e oração. Se a gente não jejua, irmão, não adianta, que a gente não consegue lutar nem por nós e nem por ninguém que a gente ama, e nem por ninguém que a gente veio nos pedir ajuda. Então temos que jejuar, devemos ter a palavra, porque devemos andar na palavra. A palavra do Senhor é a luz desse mundo. Ela veio, aleluia, para nos trazer o que é certo, porque não sei se vocês veem aí no mundo de hoje em dia, tem um monte, aleluia, de legitimação de bandeira. É bandeira tal, é bandeira isso, é bandeira aquilo, é bandeira aquilo outro. E eles querem dizer o quê? Porque Deus ama todos, mas Deus corrige quem ama. Deus ama todos, mas Deus é santo. Deus ama todos, mas sem santidade ninguém verá Deus. Deus ama todos, mas o pecado nos afasta do Senhor. O que nos faz, aleluia, menção entre nós e Deus? O pecado, irmão. Se a gente se afastar do Senhor, se a gente sente frieza, porque algo está errado em nós, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Se a gente não está conseguindo ver Deus, se a gente não está conseguindo sentir Deus, é porque a gente está errando em algo. Por isso que a palavra de Deus diz, analise o homem a si mesmo. E nós devemos nos analisar todos os dias, não é somente no dia da Santa Ceia. Aleluia. É claro, no dia da Santa Ceia a oração tem que ser maior, aleluia, a reflexão tem que ser maior, porque ali vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, mas devemos nos analisar todo dia. Estamos, aleluia, em correção todos os dias, e como a irmã disse aqui, somos ser humano. Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente está voando na presença do Senhor, tem dia que a gente está orando, varrendo o chão, orando, lavando a louça, orando, trabalhando, orando, mas tem dia que a gente está sem força para abrir a boca e para dobrar o joelho. Então a gente devemos reconhecer a nossa fragilidade. O povo de Israel aqui não reconheceu a fragilidade diante do Senhor. Pelo contrário, ao invés de reconhecer a fragilidade diante de Deus, eles foram procurar deuses estranhos, deuses que aceitavam o pecado dele, deuses que passavam a mão sobre a cabeça deles. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente nós vemos aí que a maior religião, irmão, predominante é o catolicismo. Mas por que a maior religião predominante é o catolicismo? No catolicismo pode-se beber, pode frequentar outras religiões, eles não pregam santidade. Então, nosso Deus, Ele é santo, Ele quer uma separação. Então,
Sabemos que o Evangelho de Cristo Jesus, vai te falar, é muito fácil. Não é fácil, irmão. Não será fácil, mas o Senhor Jesus falou que estaria conosco, que nos daria força. Ele nos ajudará. Devemos confiar no Deus que nos prometeu, no Deus que nos trouxe até aqui. Ele vai nos guiar até o fim. E ali aquele povo estava se corrompendo e se afastando do Senhor. E eles foram se afastando lentamente, irmão. E eles foram se afastando, se afastando, se afastando, se afastaram tanto e tanto, a tal ponto que Deus levantou Jeremias. E Jeremias começou a gritar para o povo em praça pública. Que ele disse que o Senhor fez ele ter uma visão. E o Senhor falou para Jeremias: levanta-te. Jeremias provavelmente estava ali descansando, ou estava ali, aleluia, com a mente em outra coisa, mas o Senhor falou: levanta-te, não é necessário levantarmos, é tempo de levantarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. O Apocalipse, ele não dá para acontecer, a gente já está vivendo o Apocalipse. Aquele que lê a palavra de Deus está vendo toda a palavra do Senhor, toda a profecia apocalíptica se cumprindo. É tempo de se levantar, como o Senhor falou para Jeremias: levanta-te na presença do Senhor e desce a casa do oleiro. Irmão, devemos descer a casa do oleiro para aprender. Jeremias não estava em pecado, mas Jeremias teve que contemplar aquela visão para passar para o povo. Muitas das vezes você não vai estar errado, irmão, mas você vai precisar contemplar coisas, porque o Senhor vai querer usar aquilo como exemplo para você alertar pessoas, para você falar através da palavra dele. Não cala sua boca não, irmão, porque Deus quer te usar como atalaia aqui na terra. Aleluia. O irmão pode se levantar, irmão, mas o que quem te chama é bem maior. Fale a verdade, porque quando chegar naquele grande dia do juízo final, tu tiver que prestar conta ao Senhor, você não ter vergonha do Senhor e falar: Senhor, eu rejeitei a tua palavra, Senhor, eu me calei, Senhor, porque eu tive medo, porque iriam me rejeitar, porque iriam virar o rosto para mim. Mas, irmão, fale com carinho, mas fale a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor cura, salva, liberta. Ela pode no início até ferir, ela pode no início até machucar, mas é como um metiolate, é para arder, mas é para secar a ferida. Aleluia. É para machucar, mas é para a ferida não infeccionar. O Senhor não quer perder nenhuma alma, é porque o Senhor me ama e te ama que Ele traz uma palavra como Aleluia. essa. É porque Ele não quer nos perder nesse mundo corrupto. O mundo está corrupto, irmão, o mundo jaz no maligno. Você vê que é um brigando por poder aqui, é outro por poder ali, e gera guerra, e gera vidas se perdendo, e eles não estão nem aí porque eles querem poder. Aleluia, glória a Deus. O homem não liga para o outro homem, o único homem, aleluia, o único que liga para a humanidade é o Senhor Jesus. A nossa vida não está na mão do governo, a nossa vida não está na mão da economia, a nossa vida está na mão do Senhor. Então devemos confiar no Senhor. Não se deixe atribular pelas notícias, pelos noticiários, não. Confia no Senhor, porque o Senhor falou que nos guardaria e estaria conosco. Confia na palavra dele. E aqui o Senhor chama aquele povo, e ali ele faz uma exortação àquele povo. E ele fala ainda: porque ainda que eu falar bem, ainda que eu abençoar a nação, ainda que eu profetizar bem sobre a nação, sobre o povo, mas se ele se corromper e fazer o que ele quer mal, ele vai atrair para si o que era mal. E eu vou voltar atrás naquilo que eu falei. Porque o Senhor, ele é justiça, irmão. O Senhor, ele me ama, ele te ama, mas ele quer fazer na nossa vida justiça. Ele é rei, ele é Senhor, mas ele é pai. E pai, ele ensina. E pai, ele corrige. Ele faz o que é necessário para o nosso bem. Então ele fala para aquele povo: vocês estão errando, vocês estão pecando, converta-te agora, arrependa-se agora. Há tempo, irmão, de voltarmos atrás. A porta da graça está aberta, irmão, glória a Deus, aleluia. Há tempo de fazermos o que é certo, o tempo é agora. Jesus está à porta, mas Jesus está dando tempo para o povo se arrepender. O povo está dando tempo, então vamos orar sim, irmão. Vamos clamar na nossa casa, no nosso lar, ungir o nosso lar. Vamos clamar pelos que nós amamos. Aí eles não querem vir, traz foto deles, traz roupa deles, irmão. É melhor se humilhar e trazer a causa na mão do Senhor do que jogar a toalha da causa perdida. Porque quando você humilha diante da presença do Senhor, você traz para o Senhor trabalha. Ainda que os nossos olhos
não contemplem, que nossos olhos não vejam o Senhor estar trabalhando, irmão. Não jogue a toalha, não perca a esperança, continue trazendo a causa. E vamos nos analisar, irmão. O povo, ele sofreu, o povo foi cativo. O povo de Israel, infelizmente, sofre até hoje, porque o Senhor deu o Senhor Jesus Cristo para nos salvar na cruz do Calvário. E eles não conseguem, aleluia, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. Até hoje, o povo de Israel espera o Messias. Eles não acreditam na palavra do Senhor e eles sofrem por isso, irmão. Então vamos nos guiar pela palavra do Senhor, vamos levar o Evangelho do Senhor, vamos levar Jesus Cristo, que é o Salvador. Ele nos salvou, Ele nos mudou, e Ele vai salvar e mudar outras vidas também, outras famílias. Ele quer mudar, Ele quer salvar, mas Ele precisa, aleluia, que você tenha coragem de abrir a sua boca na terra. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete o pecado. Pecado não é só você errar. Pecado é você se omitir. A omissão é tão pecado quanto aquele que transgride a lei de Deus. Você, aleluia, se omitir da palavra do Senhor. Você se omitir em oração. Você se omitir em jejum por alguma causa, por alguma alma, por alguma vida que Deus te colocou para interceder. Também é pecado, irmão. Porque aquilo é um bem que Deus te pôs para fazer. E se Deus te levantar, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe que você tem capacidade. Abra o seu coração, irmão. Ainda que o inimigo, aleluia, se levante com fúria e tenta usar alguém para te entristecer, para te parar, não para. Porque, aleluia, quem te trouxe para a batalha é fiel para estar contigo. Peleja até o fim, irmão. Mesmo como soldado ferido, mesmo como soldado sangrando, irmão, peleja até o fim, aleluia, na presença do Senhor, pela causa do Senhor, por amor ao Evangelho, assim como Paulo foi. Paulo foi preso por amor à palavra do Senhor, ele apanhou por amor à palavra do Senhor, ele foi humilhado pela palavra do Senhor, mas ele foi até o fim. Devemos ter coragem nesse tempo, irmão, não está sendo fácil. Estão tentando calar a boca, aleluia, dos cristãos na terra. Está vindo aí, aleluia, um demônio da mordaça, intimidador, querendo calar os cristãos na face da terra. Mas, irmão, não se cale. Carregue a bandeira de Deus até o fim. Carregue Cristo até o fim. Seja fiel ao Senhor e venha se analisar, porque eles também querem apontar, aleluia, nossas falhas. Aleluia. Mas reconheça que você erra sim, irmão, mas Deus, Ele perdoa pecado. Ele quer que você arrependa, Ele quer que você volte atrás, aleluia, e Ele quer te fazer um vaso novo. Ainda que Ele nos quebre, irmão, é necessário Ele nos quebrar para fazer um vaso conforme a vontade dele. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Aleluia. Que deve ser feita. Somos apenas o canal, somos apenas o vaso, aleluia. O restante é tudo Ele quem faz, a unção é Ele quem dá, é Ele que nos usa. Nós somos apenas um instrumento, seja um instrumento na mão do Senhor. E eu agradeço a minha vida, a oportunidade.